Na aula anterior a essa, eu expliquei o que é uma pilha, fiz lá a minha implementação, que fui errando e fui acertando com vocês. E aqui nessa eu vou mostrar algumas aplicações de pilha. Essa é para ser bastante rápida, não vai ter implementação, e nem vou fazer muita coisa mirabolante, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, se você não lembra o que é pilha, volta na aula de pilha. E a gente vai brincar direto com a aplicação da coisa, então você tem que saber o que que é. Uma primeira aplicação que eu vou falar, fora aquela que eu já falei na outra aula de ordenação topológica, né? Lembrando só uma coisa, eu falei de ordenação topológica e era para mostrar que pilha funciona para aquilo, mas só que faltava alguma coisinha sobre selecionar as atividades, etc, que eu falei que vinha lá em grafos, tá? Então se aqui tiver alguma coisa que está faltando para você que está fazendo ED e não sabe algumas outras coisas, como naquele caso eu falei, se você não sabe grafos, você abstrai um pouco, tá? Ignora, foca no uso da pilha aqui, esse que é o ponto, tá? Então a gente vai brincar de balanceamento de parênteses. A ideia é a seguinte, você tem uma sequência de parênteses ali, de abre e fecha parênteses, e você quer ver se eles formam uma sequência válida. Isso aqui tem a ver com análise sintática, né? O que é uma sequência válida? Todo parênteses que abre tem que ter um que fecha, né? Não tem nenhum parênteses fechando, uma expressão sem o abre, e não tem nenhum abrindo sem o fecha, tá? Então, independentemente do que tiver no meio, o que tem no meio a gente vai ignorar agora e vai olhar só para os parênteses. Então, vamos pensar, né, que o nosso input são coisas como esses daqui, ó, que são só os parênteses, tá? Essa expressão aqui é válida porque ele abre, 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 fecha, fecha, fecha. Então, é como se eu tivesse, sei lá, A mais C vezes D, abre, 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 né? Menos E mais F, e aí fecha, fecha, fecha. Tá? Então é como se eu tivesse essa expressão, isso aqui é válido. Beleza. A de baixo é válida também, tem uns abre, fecha, mas sempre tem um que abre e o fecha, sempre tem um que abre e tem um que fecha ele, né? Então é mais ou menos como tem um highlight quando você está programando lá, né? Você deixa o cursor aqui nesse abre aqui, né? Ele vai falar, ó, esse cara, esse fecha, aliás, esse cara tá fechando esse aqui, né? Eu acho. Não fiquei olhando, tá? Beleza. Agora, essa daqui é inválida, né? Porque ele só tem um abre. Essa aqui é inválida, porque apesar dele ter esse trecho aqui, ó, que é válido, no final sobra, né, esse cara aqui que tá fechando o nada. Então como é que a gente faz? Com pilha. A gente faz com isso aqui, né? Ah, sim, o código vai estar disponível no Ava? Não, isso aqui é quando eu dava Ava, vai estar disponível no GitHub. Então o que eu faço é o seguinte, eu pego uma pilha, eu inicio ela vazia. E aí eu começo a ler caractere por caractere aquela minha sequência. Primeira coisa, se o meu caractere é um abre, eu empilho. Se não, eu vejo o seguinte. Se a pilha está vazia, eu já falo que é inválida. Se não, eu desempilho alguém de lá. O que eu estou fazendo aqui basicamente é o seguinte. Para cada abre, eu estou colocando na minha pilha, e aí eu olho o abre e desempilho aqui ele, quando eu vejo um fecha. Então, cada vez que eu desempilho um abre, significa que eu achei o fecha correspondente a ele, beleza? Então, se eu fizer um pouquinho mais de processamento aqui, eu consigo fazer aquela coisa do highlight que tem no seu editor de texto, tá? E por que que isso aqui está aqui? Se a pilha é vazia, então é inválido. Significa que eu abri alguns caras, e aí eu fechei, significa que eu desempilhei esse. Fechei, desempilhei esse. Fechei, desempilhei mais um. Agora minha pilha está vazia. Eu fui lá e fechei. Essa expressão aqui é inválida porque esse cara está fechando ninguém. Isso pode acontecer no meio da minha cadeia de caracteres ou lá no final, como exemplo que eu dei no slide anterior. Beleza? Então é isso. Acabou o meu programa aqui? Muito simples, né? Mas acabou aqui? Não, falta uma única coisinha. Se o conta P é o tamanho da minha pilha, isso daqui é uma coisa que eu não implementei lá, se quiser voltar na implementação e fazer a sua. Conta P é o número de elementos da pilha, tá? Isso aqui pode ser com um contadorzinho, não precisa contar toda vez que você chama. Se for maior que zero, então é inválido. Eu poderia trocar isso aqui por se a pilha não vazia, então é inválido. Por quê? Porque significa que eu tenho pelo menos um parênteses que abriu sem o seu respectivo fecha. Então, beleza. Se eu fiz tudo isso aqui, não passei nesse if e caí aqui embaixo nesse senão, ou seja, a pilha tá vazia, então, beleza, tá válido. Minha sequência de caracteres, eu posso usar ela. Beleza? Tranquilíssimo, né? Então faz exercício aí, pega algumas cadeias de caracteres e brinca um pouquinho com elas.
Aí fica uma pergunta aqui que é o seguinte: o que acontece se eu misturar parênteses com chaves, colchetes e assim por diante? Eu vou deixar para você pensar em casa, mas é muito, muito fácil, tá? Só pensa um pouquinho, troca aquele códigozinho anterior, você vai ter uns ifzinhos a mais aí, mas é bastante simples, tá? E lembrando que você pode ter hierarquia entre colchetes, chaves e parênteses ou não. Idealmente sim, mas você pode pensar sem a hierarquia antes. Hierarquia significa aquela coisa, né? Um abre, isso aqui é chaves, né? Tem que estar o colchete dentro e o parênteses assim. Eu tenho que fechar isso aqui e tal. Isso aqui é válido, né? Com a hierarquia e sem a hierarquia. Sem a hierarquia, eu poderia ter um negócio assim, ó. A chave dentro e tal. Beleza? Pensa nos dois de forma separada. A próxima aplicação que eu vou mostrar pode englobar alguma coisa igual da de parênteses ali ou não, tá? Que é a verificação de expressão matemática. Primeiro eu preciso definir esses tipos de notação de expressões matemáticas que estão embaixo, né? A notação infixa, a pós-fixa e a pré-fixa. A pós-fixa, quem tinha calculadora HP, se é que esse negócio existe ainda, as pessoas ainda têm isso, conhece bem a pós-fixa porque você usa a pós-fixa na calculadora HP. A notação infixa é aquela mais comum que a gente faz nas nossas continhas de papel, em que você tem um operador e ele é escrito entre os dois operandos. Então é que nem tá aqui, né? A mais B. Beleza? O mais vem aqui no meio. A mais B vezes C. Então tá aqui. Você pode colocar parênteses, né? A mais B vezes C menos D com esses parênteses e assim por diante. Tudo isso aqui é notação infixa. A notação pós-fixa, a gente primeiro escreve os operandos e depois o operador. Então, o A mais B vira AB+, que é isso aqui. O A mais B vezes C vira ABC vezes mais. Por quê? Porque eu pego esse vezes e ele é o operador entre os dois caras anteriores, entre o B e o C. E aí o mais é o operador entre o A, que está aqui, e o resultado do B e C. Beleza? Aí tenta fazer isso aqui para o cara da frente, né? Mesma coisa, ó. Com parênteses é A mais B. Então esse mais é para dar o resultado desses dois caras. Aí CD menos significa que eu vou fazer C menos D. E aí o vezes vai ser o resultado desse, vezes o resultado desse. Beleza? Um pouquinho complicado, quem não está acostumado, mas nem tanto, tá? O pré-fixa é o contrário do pós-fixa, no sentido de que o operador fica escrito antes, tá? Mas eu não vou passar por esse cara, me importa mais as duas primeiras, tá? Por quê? Porque para você verificar se uma expressão matemática está correta e até para dar o resultado dessas expressões, a gente consegue fazer isso diretamente com pilha. E o código disso é muito fácil, né? Aqui não tem um código, não tem um pseudocódigo, mas ele é muito simples, né? Então vamos pegar aquele exemplo do A mais B. O A mais B, na verdade, é AB mais, né? Então o que eu tenho que fazer, usando pilha, é o seguinte. Se eu achar um operando, né, que é um número no caso, eu empilho ele. Então vou lá e empilho meu A. Então aqui está minha pilha, né? Eu vou sempre indicando o topo, tá? Então aqui A, o topo é aqui. Aí, o próximo cara que eu vou ler é o B. Então, eu vou lá e empilho ele. Então, eu coloco o B aqui e aqui está o meu topo. Quando eu acho um operador, então eu já fiz o B aqui, aí eu acho um mais. Então, é um operador. O que eu faço é desempilhar os dois caras. Então, eu desempilho esse em V1 e V2, tá? V1, V2. Então, o V1 está igual a B e o V2 está igual a A. E aí, eu empilho o V1 operador V2. Eu tenho que só ter um interpretador que é esse operador aqui, tá? Então aqui o operador seria o mais no caso. Então eu faço 1 mais o 2, quer dizer, eu faço B mais o A, que nesse caso aqui vai dar B mais A mais B, dá na mesma. Só tem que tomar cuidado o seguinte, né? Esse cara aqui veio depois. Então, na verdade, idealmente, vou até corrigir meu código aqui, ó. Esse aqui é V2 operador V1. Tá? O V2 é o cara que foi desempilhado depois. O V1 é o cara que foi desempilhado antes. Para ficar A mais B. Beleza? Aí o resultado, A mais B, eu empilho. E aí pode vir C, D, etc. E assim por diante, tá? Agora o topo da pilha está aqui, ó. Então toda operação que eu vou fazendo, né? Todo operador que aparece, eu faço a operação e empilho novamente. Aí o que vai acontecer é que o resultado, lá no final da operação toda, está no topo da minha pilha. Beleza? Se a minha pilha tiver tamanho 1, deu certo. Se ela não tiver tamanho 1, alguma coisa está errada. Beleza?
Então o código é esse, é bastante simples. Então a impressão que dá é que um programa só vai conseguir fazer, né, a verificação da expressão matemática se ela tiver na notação pós-fixa, porque eu faço com pilha, etc. Só que ninguém usa essa notação, né? Então seria interessante eu ter uma forma de transformar da infixa para pós-fixa. Dá para fazer com pilha também. Pensa aí como é que faz, tá? E eu vou mostrar um códigozinho aqui no próximo slide. Aí talvez o jeito mais fácil que tenha da gente enxergar como é que funciona esse algoritmo é ir construindo ele com um exemplo, né? Então vamos começar com aquela coisa mais fácil, né? Que na infixa eu tenho A mais B, e na pós-fixa, que é para onde eu quero transformar, isso aqui teria que ficar AB+, tá? Então o que vai acontecer? Vamos pensar que eu vou lendo essa infixa do primeiro caractere para frente. No primeiro caractere aqui, A, pode ser um número, né? Enfim, mas no primeiro símbolo aqui, esse A, ele é um operando, né? Então eu imprimo esse cara, esse elemento. Tem uma coisa só que eu quero dizer que esse imprime, na verdade, ele é um processo, tá? Se eu estiver só escrevendo na tela de uma anotação para outra, ele é um imprime, tá? Então eu fui lá, e de fato, né, eu vou até apagar aqui embaixo para a gente acompanhar. E de fato, eu vim aqui e imprimi o A. Beleza. Aí o próximo elemento é um operador. O operador tem um sinão aqui, ó, que eu passo por esse não é um operando, nem é esses abre e fecha parênteses, tá? Então, é um operador. E aí eu verifico precedência, né? Quem tem que ser feito antes, aquela coisa do vezes é feito antes do mais e tal. Então eu olho para esse cara e eu vejo se a precedência dele é menor do que a do cara que está no topo da minha pilha. Eu não tenho nada no topo da minha pilha, então eu vou ignorar isso aqui, tá? Eu vou lá e empilho. Agora o meu topo está aqui, né? Eu empilho esse meu operador. Aí eu continuo. Agora eu estou olhando aqui para o B. Eu venho aqui e imprimo ele. Aqui no final teria que ter enquanto a pilha está vazia, imprime, né? Porque eu fiquei com um elemento aqui. Então se eu fizer isso lá no final, imprime o resto da pilha, né? Imprime no final. Eu saio com AB+, beleza, né? É isso que a gente queria. Vamos ver então os outros casos, né? Como é que ficam. Vamos pensar que eu ainda tenho isso aqui, tá? Não era nem um vezes, era um mais, né? Peço perdão. Eu ainda tenho isso aqui, só que aí, ó, eu faço um vezes C. Nesse caso, seria isso aqui, né? Que eu tinha que chegar. Porque eu faço C vezes B para depois somar com A. Vamos ver se dá certo, né? Primeiro eu fui lá, passei no primeiro caractere, imprimi o elemento A, tá aqui. Aí eu fui lá e coloquei o mais aqui na minha pilha, que estava vazia. Aí eu cheguei no operando B e coloquei o B. Agora eu entro nesse enquanto aqui, ó. Enquanto a precedência E, que é o operando que eu estou olhando aqui, for menor que a precedência do topo, eu já imprimiria o que está no topo, né? Então, se fosse um mais aqui, eu teria que fazer o vezes primeiro, né? Então, vamos supor que isso aqui é um vezes, isso aqui é um mais, tá? O que vai acontecer é que eu vou cair nesse y ou aí, e aí eu vou ter que imprimir tudo que está aqui na minha pilha até que a precedência seja menor ou igual. Nesse caso, vezes a precedência é maior do que igual. Então, eu faço um vezes aqui, ó. E aí eu empilho, sai isso aqui daqui, eu empilho o maisinho. Beleza? Que aí é essa próxima linha que está aqui embaixo, ó. E aí eu venho aqui, aparece o C depois, eu ponho isso aqui e no final eu imprimo o resto da pilha. O que ele vai fazer? Ele vai fazer C mais o resultado dessa operação aqui, A vezes B. Beleza, beleza, beleza. Funciona. Mas e agora os parênteses, né? Como que fica isso? Vamos apagar de novo isso aqui. Vou apagar até isso e isso aqui embaixo. E aí a gente vai olhar com parênteses, né? Então, se eu fizer assim, ó, A mais B vezes C, eu vou primeiro, antes de qualquer coisa, eu vou entrar aqui, ó, no se é igual, abre parênteses. O que eu faço? Eu empilho esse parênteses aqui, ó. Imprimir. Aí eu vou lá, imprimo A. Aí eu chego no operador. Enquanto a precedência do E, né, for menor, blá blá blá, não tem, né, precedência, o parênteses. Então eu coloco esse mais. E aí eu imprimo B. E aí eu chego num fecha parênteses. Esse fecha parênteses, eu vou imprimir todo mundo até o meu abre parênteses. Então se eu tivesse vários operadores aqui na minha pilha, eu ia imprimir ele, porque são as operações que eu ia ficar fazendo com os meus números, né?
Então aqui nesse caso eu imprimo mais, esse cara sai da minha pilha, esse cara sai da minha pilha, né? Inclusive eu desempilho até o parênteses, né? No caso aqui o abre. E aí beleza, meu topo está vazio, aí eu encontro o vezes, eu até coloco o vezes aqui, ó, empilho ele, eu encontro o C, coloco o C aqui, e aí depois eu encontro o vezes. Beleza? Então é isso que está acontecendo, é assim que funciona esse meu algoritmo. Daqui para frente, então, eu vou só deixar alguns exercícios, né? Deixa eu sair da tela, porque eu coloco o exercício aí e fico na frente, né? Não adianta nada. Então, primeiro eu vou deixar esse exercício do URI. Vou mexer um pouquinho minha tela, que agora que eu vi que tô tendo problemas aqui, né? Tá escapando, mas acaba em 1062 mesmo, tá? Então eu vou deixar esse problema do URI aqui, que é o trilhos. Então, basicamente, ele fala para te dar uma sequência, né? Então, aqui, identificando vagões de trem, né? Então, é o vagão 5, 4, 3, 2, 1 que entra. E ele te dá uma de saída. 1, 2, 3, 4, 5. E ele fala para você ver como é que você usa esse tipo de entroncamento aqui para fazer essa saída. E você resolve isso com uma pilha, tá? Então, já foi um spoiler. Façam aí o problema lá no URI, tá o link aí embaixo. E aí a outra coisa que eu vou deixar para vocês fazerem é resolver a torre de Hanoi. A torre de Hanoi é esse problema aí que tem esses pinos, né? E aí, não sei se vocês lembram como que é, mas eu tenho que pegar essa torre aqui, fazer ela ficar igualzinha aqui no meio. Igualzinha significa do maior para o menor. Então eu tenho que mover sempre o cara que está aqui no topo para um dos dois pinos. E quando eu movo alguém, eu não posso colocar um maior em cima de um menor, né? Então se esse menorzinho está aqui, ó, eu não posso colocar ninguém em cima dele. E assim por diante, tá? Então resolvam isso aqui usando pilha. E é isso, fica aí os exercícios e até a próxima, que é fila.